Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos, nós todos os dias estudamos a Palavra de Deus. Hoje então é segunda-feira, dia 1º de dezembro. Finalmente adentramos o último mês do ano e eu quero com você nesse momento refletir sobre a lição de hoje. Eu falei para você, a lição ela tem alguns pontos um pouquinho mais complicados durante essa semana, mas aqui juntos a gente vai conseguir entender o seu significado. Aquilo que tem a ver com a cristologia, eclesiologia e escatologia. 3 palavras um pouquinho difíceis, mas vamos colocar de uma forma bem prática, tá? Cristologia tem a ver com Cristo. Então, as ações de Jesus, o que Jesus mostrou nos exemplos que ele deu no Novo Testamento, ali nos Evangelhos. Então, as ações de Cristo que apontam, que mostram Jesus como cumprimento de figuras e exemplos que estavam lá no Antigo Testamento. A questão do eclesiologia é quando a gente vê essa mesma ação, só que nos escritos de Paulo, Pedro, nos demais apóstolos. Eles pegam então as figuras, os exemplos do Antigo Testamento e agora mostram no Novo Testamento o cumprimento dessas figuras. Jesus sendo então o Cordeiro de Deus. O Cordeiro do Antigo Testamento era um tipo, um exemplo, e Jesus então é o original. Ele é chamado de antítipo. Isso tem a ver com a lição de ontem, que tem a ver com a tipologia bíblica, a lição de domingo, onde nós aprendemos que existe um tipo, que é como se fosse uma figura, e o original, que é Jesus, o antítipo, que a Bíblia coloca para a gente ali nos estudos de teologia. Então é muito importante a gente entender esses significados, que na verdade é só uma forma pedagógica de Deus, colocar alguns exemplos mesmo, para que a gente consiga entender o plano da salvação. É isso, simples. Quando a gente vai para os escritos de Jesus, escritos não, Jesus não escreveu, mas os escritos que contam a história de Jesus, ali os evangelhos, a gente vê exatamente assim, essa ação de Deus. Ele sempre pega coisas da gente, do presente, e aplica, fazendo a gente entender as realidades espirituais de Cristo. Então eu pego ali os exemplos e tenho então o cumprimento real e verdadeiro. Então eu pego ali o que Jesus mostra do Antigo Testamento, aquilo que Jesus mostra de coisas práticas, como exemplos de coisas ou realidades espirituais. Jesus, então, como eu falei para você, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é o verdadeiro. Quando as pessoas sacrificavam no Antigo Testamento cordeirinhos, pombinhos e animais puros, todos eles simbolizavam o sacrifício de Cristo. Todos eles eram um tipo de Jesus. Não que eles eram Jesus, mas apontavam para uma outra realidade. Apontavam para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. A gente tem vários exemplos no Antigo Testamento, inclusive o próprio santuário celestial e o santuário da terra, que são ali figuras que apontam para a salvação. O da terra, uma cópia do celestial, que é o original. E assim a gente vai aprendendo de uma forma que a nossa mente consiga entender, compreender o amor de Deus, a forma que Deus tem ali para ajudar a gente a crescer, a entender, a estar mais próximos da realidade espiritual que Deus quer mostrar pra gente. A lição de hoje então faz essas relações, Aquilo que Jesus fez, aquilo que os evangelistas pregam, Paulo, Pedro, João, Tiago, vão exemplificando ali, pegando exemplos do Antigo Testamento e colocando as realidades espirituais que se cumprem no Novo Testamento. E finalmente a questão da escatologia. Escatologia é um estudo do tempo do fim, as coisas que têm relação com a volta de Jesus. É isso, bem simples. Jesus também mostra algumas coisas que são nesse ponto ali nos evangelhos, que são tudo aquilo que refere-se a Jesus no tempo do fim. Escatologia, o final, enfim, para a volta de Jesus, inclusive ali no finalzinho da própria vida de Jesus, onde ele mostra ou aponta a realidade espiritual do seu sacrifício e também daquilo que virá quando Jesus voltar nas nuvens do céu com poder e grande glória. Não é para a gente ficar com medo, viu? É para a gente ter certeza daquilo que a gente está estudando. Tudo isso que eu estou falando para você, eu falo para mim também. São formas que a gente tem ali para colocar as coisas no lugar. Para a gente entender aquilo que aparentemente é muito complicado, mas na verdade Deus mostra para a gente que se a gente colocar passo a passo, devagarzinho, ponto por ponto, estudar as Escrituras, a gente consegue entender então a mensagem de Cristo. Deus não quer uma mensagem extremamente difícil. Ele quer que todo mundo entenda. A gente tem que filtrar tudo ali com a graça de Deus e buscar o conhecimento de Cristo através do Espírito Santo para entender as realidades espirituais. Tipo e antítipo. O original, que é o antítipo, e o tipo, que é o exemplo bíblico
que aponta para alguma outra realidade, principalmente as questões de Cristo Jesus e o seu sacrifício. É isso que a gente tem que entender hoje, e a lição faz uma perguntinha ali no final que eu quero citar para você aqui. É o seguinte, olha só. O que você faz quando acha difícil entender certas passagens? Eu estou lá lendo a Bíblia e pego um texto bíblico. Vamos pegar um exemplo prático aqui? A lição até dá um exemplo para a gente. Vamos a Mateus capítulo 2. Vamos lá, Mateus capítulo 2. Vamos à prática. Mateus capítulo 2, verso 15. A lição fala assim: E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, por intermédio, aliás, pelo Senhor, por intermédio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Esse é um texto que mostra ali no Antigo Testamento, aparentemente um texto que não se refere diretamente a Jesus, mas está descrito o seguinte, olha, aqui nós temos Mateus pegando esse texto, do Egito chamei o meu filho, e diz pra gente que esse é um exemplo de que Jesus então iria para o Egito, mas voltaria. O Messias seria chamado do Egito, o Filho de Deus seria trazido de volta. E olha só a resposta que a lição dá, como uma sugestão mesmo, que a gente tem para esses pontos da lição da Escola Sabatina. Essa é a pergunta 3. Deixa eu procurar aqui então a pergunta 3. Ok, exatamente isso que eu estou falando para você. Jesus como o verdadeiro Israel, aquele que é o verdadeiro Filho de Deus, já que esse texto do Antigo Testamento apontava para Israel, como Filho de Deus, só que o verdadeiro Filho é Cristo. Então, exemplos do Antigo que se aplicam a Cristo, o Antigo Testamento, que se aplicam a Jesus. Aparentemente difícil, mas se você passa ali, texto por texto, devagarzinho, estudando, você consegue refletir e achar a resposta bíblica. A lição da Escola Sabatina ela tem uma coisa bem interessante, até vou falar para você, talvez você não conheça. Quando você pega e vai estudando a lição, lá no finalzinho, na parte de sexta-feira, até vou olhar aqui para você, tem algumas respostas às perguntas da semana. No finalzinho. Essas respostas são respostas sugestivas, nem sempre exatamente o que está ali. Tá? Nesse caso, é uma pergunta direta, então é uma resposta direta. Qual é o seu significado para a gente entender? Então, se você quiser tiver uma dúvida um pouquinho maior, algumas perguntas que a lição tem, não se preocupe. Aqui está tudo mastigadinho, estudadinho, e você tem todo o direito de concordar ou não. Por isso você tem que o quê? Pegar a Bíblia, pegar texto por texto, entender os significados, buscar, por exemplo, com um dicionário bíblico, o que é filho, onde aparece a palavra filho, quais são as referências de filho, qual que é o maior exemplo de filho. Isso tudo a gente faz estudando. Não é para ficar com medo, mas é para ter certeza daquilo que a gente fala. Nós aqui somos um canal que gostamos de estudar a Bíblia. E o que eu digo para você aqui é o que a palavra de Deus mostra, através de estudo da palavra do Senhor, e não simplesmente jogar palavras ao vento, como algumas pessoas fazem, né, tentando usar a Bíblia de uma forma que não é correta, não é honesta. Aqui não. Aqui a gente usa de uma forma honesta e tentando entender a mensagem que Cristo tem pra gente. Eu, como historiador, eu posso dizer isso para você. Eu pego o texto, eu quero saber quem disse, quando disse, para quem disse, para eu conseguir entender o que ele está dizendo para mim, tanto para as pessoas do passado, quanto o seu significado para mim hoje. E é exatamente isso que a gente tem que fazer com a Bíblia. Ela tem que ser estudada. Ela tem que ser lida e estudada para ser compreendida. E a única forma real de compreender é através da ação do Espírito Santo. Que Deus possa te abençoar, proteger e guardar, e que nós possamos juntos continuar o estudo da lição da Escola Sabatina. Vamos orar? Obrigado, Pai, por tua mensagem desse dia, obrigado por nos mostrar os textos da tua palavra, que tudo tem um significado, tem um porquê, para que a gente possa ter mais comunhão com Deus e a certeza da salvação em Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, nessa vida é você e Deus. Te vejo amanhã. Tchau, tchau.